Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos dar início hoje no capítulo 6. Eu convido você que abra sua Bíblia e acompanhe comigo as lições desse capítulo tão bonito. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Bem, vemos aqui que se o pecado tornou a graça de Deus sobre as nossas vidas mais evidente, mais abundante, o questionamento é: por que então não permanecer no pecado? Por que não pecar deliberadamente, uma vez que a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas de forma mais abundante, ou seja, quanto mais pecado, mais graça de Deus. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui que essa conclusão é uma conclusão totalmente errada, totalmente equivocada, né? Como nós vimos no capítulo 5. Então, nesse capítulo agora, Paulo vai nos ensinar que um cristão que depois de conhecer a Cristo permanece no pecado deliberadamente, fazendo os desejos da sua carne, ele está negando essa identidade com Cristo. Uma vez que ele recebeu o Senhor Jesus, ele necessariamente tem que lutar, guerrear contra o pecado. Então, verso 1 diz: continuaremos no pecado para que tenha mais graça abundante de Deus. O verso 2 responde: de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: Deus me livre, como vou permanecer dessa forma? Essa é a ideia, né, de como um cristão pode tirar proveito da graça de Deus, continuando ter uma vida afundada na lama do pecado. Não, não é assim. Essa era uma ideia muito horrível para o apóstolo Paulo. Os versos seguintes, então, diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Paulo usa aqui para explicar a experiência do batismo, né? Quando alguém confia em Cristo, une-se a Ele, essa pessoa está unida com Ele na sua morte, e a morte de Jesus, ela tornou a nossa morte também. E o batismo expressa essas realidades espirituais. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. O verso 5 diz: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse verso trata da nossa participação na morte de Cristo. Isso traz para nós uma segurança de que também nós ressuscitamos com ele. Então, essa identidade do cristão essa identidade está baseada na morte, está baseada na ressurreição. Então, uma vez que eu morri e eu ressuscitei com Cristo, eu deixei a velha vida, ela morreu, e eu ressuscitei para uma nova vida, onde não tem cabimento eu buscar viver no pecado, né? Sabemos que o nosso velho homem, verso 6, diz, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Os versículos 6 e 7 mostram para a gente, então, que pela sua crucificação nós fomos libertos, justificados do pecado. Verso 8, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que
tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, esses versos, eles nos asseguram assim que quando nós nos tornamos livres do pecado, nós estamos agora preparados para viver uma vida nova, uma vida com Cristo. Uma vez justificados, uma vez mortos com Cristo, a vida que nós temos agora é uma vida nova, pacífica, onde essa nossa amizade com Deus vai proporcionar para nós momentos de comunhão e momentos de fugir daquilo que desagrada o nosso Deus. Verso 11 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse verso diz assim, como essa experiência, né, de morrer para o pecado se torna uma realidade na vida daquele que crê no Senhor Jesus. E ele conclui nesse texto de hoje, que vamos ver até o versículo 12, diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo de que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, o pecado, ele não deixou de ser um problema, ele ainda é um problema, mesmo que o cristão tenha morrido, né, e ressuscitado com Cristo, a influência do pecado, né, daquele pecado original, digamos, ela está presente ainda no nosso corpo mortal, o corpo que está sujeito à morte. A única diferença é que o pecado não tem domínio sobre ele. Ele pode lutar e ele pode guerrear. Assim, Paulo chama a nossa atenção quando ele diz assim, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, meu querido, minha querida, você pode viver uma vida abundante, uma vida com Jesus, lutando, guerreando, o Espírito Santo que habita em você. Ele guia você a toda a verdade da palavra de Deus. Então, fique firme na palavra, fique firme na oração, fique firme na sua fé, lutando. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, porque você morreu com Cristo na morte dele e você ressuscitou com ele. E você ressuscitou para uma vida nova, uma vida de abundante graça. Então lute, guerreie, para que você possa ser vitorioso, como foi o nosso Senhor Jesus. Deus cuide da sua vida, com seu amor grande, com seu amor especial, guiando você a toda a verdade da sua palavra.